Programa não recomendado para menores de 12 anos. Dragon Vic and Oric 1, Commodore 64, Amsterdam Dynacon Electron, cheaper BBC Micro. Retrocomputaria, porque velho é o seu PC. Assim, papo rápido de software, né? Teve uma penca de software que foi desenvolvido pro TRS-80, sim. Agora voltando pro Modern 1/3, né? Editor de texto, planilha, suíte de escritório, linguagem de programação, jogos, muitos jogos, os caras tiravam literalmente leite daquela caixa cinza. Jogos até assim, a primeira versão para microcomputador do Zork, que saiu no TRS-80, Dancing Demon, qual é o advento do Renato De Giovanni que saiu pro Amazônia? Primeira versão do Amazônia e por aí vai. Só que agora nós vamos nos focar no basicão, no sistema operacional. Primeira versão também do ProKit. Drive Z80, 1979. O que você pensa? Ah, não, CPM. Só que tem um detalhe, um pequeno detalhe. Aonde o CPM precisa de RAM para rodar, no TRS-80 tem ROM. E já era tarde pro Lenin mudar o projeto e tirar a ROM dali. Então você atende ia ter que encomendar para alguém ou para alguma empresa um sistema operacional. Vai aparecer um cara aí, né? Apareceu o Randy Cook, que enquanto estudante da Lamar University escreveu um sistema de folha de pagamento para rodar nos computadores da Control Data usando unidades com rígido. E que aí, maneta, né? Maneta. No final de contas, boca a boca, ele conseguiu um convite para trabalhar na NASA, onde ele substituiu o sistema de cartões perfurados no sistema de simulação dos computadores da instituição. E que também ele conheceu a galera da DataPoint. DataPoint é um contrato com a NASA, estamos fazendo uns terminais para a NASA aí, ou você tem um conhecimento legal, você quer trabalhar com a gente, né? A DataPoint, o projeto legal da DataPoint era customizar chips de 4 bits para reduzir o tamanho das placas. Lembrar que nessa época era tudo TTL. Estamos no começo da década de 70. Eles foram a Texas, perguntaram pra Texas. Assim, tava todo mundo no Texas nesse exato momento, porque eles foram pra Texas. E a Texas disse, não rola. Isso não é que existe. Isso é impossível. É a palavra que não deve ser dita. Daí eles contrataram uma empresa chamada Chauvin. What? Não, eles entraram em contato com uma empresa jovem, novinha, que acabava de ser. É uma startup chamada Intel. Em resumo, o Giovanni fez uma piada e eu não entendi. Pra variar. Eu queria fazer uma crítica que é o seguinte. Mas é assim, os caras da Intel, poxa, legal, maneiro. Estamos fazendo uma coisa parecida, vamos trabalhar junto. Vamos juntar as forças aí, vamos ter um papo aí, vamos fazer alguma coisa junto. Vamos ver o que sai. Eles fizeram alguma coisa. O chato é que o resultado do final, né, não agradou a DataPoint, assim, que o troço, não ficou legal, não tá rápido, ficou caro. Então, assim, a DataPoint chegou, olha, a gente não gostou, assim, não ficou legal. Vocês podem pegar isso aqui, a gente não vai ficar com direito, não. É tudo de vocês. Façam se vocês quiserem que sair. Quiserem jogar nos carros no meio da rua, podem jogar. A gente não quer mais, não. Só que a Intel lançou. Não, a Intel pegou isso aqui, vamos lançar, né? Aí chamaram esse troço de 8008. 8008, lançado em 72. E, consequentemente, pegaram do 8008 e puderam evoluir para lançar o 8080. E aí o cidadão... Como tem a história. O resto da história. E aí o Randy Cook saiu da DataPoint e foi pra Xerox. Foi fazer fotocópia. Em Dallas. Deixa que eu adivinhe, esse vídeo que você botou aí é a abertura do seriado Dallas. Ele foi trabalhar pro JR. Gente, quem iria trabalhar pro JR de bom grado? Fica o questionamento. De trabalhar, teria a opção de trabalhar com ele ou com o Tremiel? Ei, quem você escolheria? O Tremiel só se vingava, ele não mandava te sumir com você, não mandava te enterrar no México. A diferença é o tipo de vingança, os dois se vingavam. Assim, nessa época a Xerox estava fervilhando de ideias, eles tinham contato com um monte de empresas pequenas, né, ou empresas novas, e numa dessas ele estava tratando com uma empresa chamada Shugart. Nós tratamos num episódio sobre dispositivos de armazenamento, foi fundada pelo Al Sugar e um tal de Finis Conner. Eu acho que depois eles brigaram, não sei porquê.
Você acha? Olha aí. Fazer um disclaimer rapidamente. Tirando o Giovanni, ninguém acompanhava Dallas na noite na Globo, tá, gente? Tem remake, não se preocupe. É melhor ficar sem saber. Ele conheceu, quando ele acabou sendo chamado, tava conversando com o Charles Tandy, porque ele sabia que a Tandy estava precisando de drive pra botar no TR-70, a Shugart podia fornecer aquele famoso bem bolado, o drive de 5.4, era lançamento, novidade, e também ficou sabendo que estamos precisando do sistema operacional. Então ele lembrou do rapaz lá da Xerox, olha, acho que eu sei um cara que pode fazer isso pra você. Só que, sobe a placa aí. Levanta a placa do departamento de vai dar merda. Já avisei que vai dar merda isso. Eu deixei o texto longo aqui do que eu achei, mas eu vou resumir a história. Eu vou resumir, bem resumido. O Cook, ele fez um contrato com o Finis para fazer o sistema operacional, e a Tandy fez um contrato com o Finis para receber o sistema operacional. Cada um desses dois grupos achava que um ia fazer uma coisa diferente. O Cook estava achando que ele manteria o direito e receberia royalties, ele ganhou só $10 a princípio, e a Tandy estava achando que era dela para toda a vida. Esse é o problema. Reduz os intermediários, crianças. É assim, né? Cook topou o projeto, sem saber a Amy, que ele tá sem saber a Amy que estava despontando no horizonte. Ele escreveu um Assemblies 80 para o data point que ele usava, ele conversou com o chefe dele, os caras falaram, você pode desenvolver, força hora de trabalho, tranquilo. Ele fazia o sistema funcional, transferia a porta serial pro Tandy, fez uns pacotinhos, olha, versão preliminar, e tá mandando pra Tandy. Acho que ele passou a perceber que não tinha retorno dos caras. Tempo depois ele descobriu que a Tandy pegava o que ele mandava e tava mandando pras lojas. Era literalmente a versão pré-alpha e tacando pra vender. No! 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 Isso, sem teste. O Cook, ele veio do universo onde você tinha equipe de controle de qualidade. A Tandy não sabia o que era isso. A Tandy nunca tinha vendido software. Porque o cara trabalhava em empresa assim, tipo NASA, Xerox, você trabalha com a Tandy. Se tiver bug no programa que ele montou com a Xerox, se o cara deixar passar, eu acho que algumas pessoas vão morrer. Na NASA, com certeza. Então. Na NASA, com certeza, as pessoas morrem. Da mesma maneira que a Tandy, em 77, não tinha a menor ideia do que estava fazendo vendendo hardware, a Tandy, quando ela foi vender, não tinha a menor ideia do que estava fazendo vendendo software. Gravar no disquete e entregar. Olha, rodou. Manda pra lá. Tá bom, né? Rodou, manda pra loja. Carregou no meu pau. É assim, você lembra daquele do casal Miller? Então, eles estavam operando uma loja de software, de coisas de Tandy nessa época, a Miller Micro Computer Service. E eles falaram assim, no começo de 78, a versão 1.0 TRS-2. Ela não funcionava. Aí quando a gente foi reclamar, a Tandy mandou 1.1. Aí eles achavam um bug. Olha só, tem uma falha que tá funcionando. Pera aí que eu te mandar 1.2. Olha, o disquete não formatou. Nessa versão tem o formato. Por aí vai. O TRS-2 ele só foi estabilizar na versão 2.0. Que seria o 1.0 da cabeça do Cook, coitado. Isso. Nesse meio tempo, o Cook andou percebendo que assim, os caras não vão me dar crédito nenhum. O próprio Lenin e o French pensaram em botar as iniciais dele na ROM escondida, só que acabaram não fazendo. Ele fez uma combinação de teclas que você apertava e aparecia Hand Cook na tela. Aí quando os caras da Tandy descobriram, eles editaram e trocaram pra Tandy Corp. Cara, no melhor estilo cartuchinho de Atari, né? Ficado. Caraca, coisa tosca. Que zona. Pera aí, que... Tem mais. O que aconteceu? Eu só vou pular, depois a gente volta a parte desses dois parágrafos aqui, porque já que a gente tá falando de zona... essa é a melhor de todas. Você acha que não tem como melhorar? Achou errado, otário? Espera aí que melhora. Volta e meia, o Cook era chamado pela Tandy pra fazer correção, essa coisa toda. Até que na época do lançamento do Model 3, alguém da Tandy fez as contas e concluiu que era mais barato contratar programadores pra reescrever o TRS-2 e ficar livre do Cook do que ficar toda hora pedindo pro Cook pra consertar bug. Cook consultou o advogado dele, de longa data, um sujeito chamado Gary Gillerman. Gary Gillerman respondeu, abre aspas, não posso fazer nada pra te ajudar porque a Rádio Shack é o mais novo cliente, seria conflito de interesses. Fecha aspas. Isto é a maior putaria! Cara, a Radio Shack não sabia vender hardware, não sabia vender software, mas fazer sacanagem ele sabia. Tinha um jurídico muito bom. O Cook, ele conta que se ele chegou no escritório do advogado dele, viu que tinha acabado de reformar. Tá bonito isso aqui, né? Tem um cliente novo.
contar. Contratar advogado do cara é só sacanagem. Mas, tecnicamente, o TRS-2 é extremamente interessante, né? O Randy, ele fez umas mágicas interessantes no TRS-2. E a coisa que ele aprendeu com os Control Data, no exemplo do MS-DOS, né? A gente tem o MS-DOS sys e o Command.com, que tem que ser carregado, sempre carregado, e ocupa espaço da RAM. A RAM nunca é suficiente. Ele fez o seguinte, os comandos, eles trabalhavam como overlays, então, assim, grande maioria dos comandos ficava sempre no disco. Então, você sempre tinha RAM de sobra, quer dizer, tinha bem mais RAM disponível para a máquina. O footprint do sistema operacional era menor, por assim dizer. Porém, né, o estrago estava feito. Tinha usuário que já detestava o TRS-DOS, e tinha até que ficavam brincando de corrigir e até melhorar o sistema operacional. E agora começa a loucura. Você pensou que não podia piorar? Se você acha que Linux é complicado porque tem um monte de distribuição, você não conhece o TRS-80. É pior do que você pensa. E vamos começar pelo NeoDOS? NeoDOS. Acho que o NeoDOS foi bem usado no Brasil. Foi. Eu lembro de ouvir muito falar do NeoDOS. Esse aí já é do tempo do modelo 3, né? Não, é década de 80. É década de 70, na verdade. Ah, década de 70, ó. Lembrar que o nome certo era NeoDOS/80. Mas antes disso teve NeoDOS. Então a história vem que dois camaradas, programadores, residentes da cidade de Denver, Colorado, fundaram uma empresa chamada Aparat e resolveram oferecer aos usuários do TRS-80 uma alternativa ao TRS-DOS, que era o NeoDOS. Mas para isso, o cidadão tinha que ter uma cópia do TRS-DOS e, além das correções dos bugs, ele continha ferramentas interessantes para os programadores. Deve ter pensado assim, caraca, então ele era um patch? Tudo indica que parecia que sim, né? Era um grande patch que era aplicado no TRS-DOS. Sistema, o TRS-DOS, e ele virava o NeoDOS. Aí a Tandy chegou a pensar, olhou assim, peraí, vamos processar esses caras aí por violação de direitos, mas nós não temos os direitos para fazer isso. E nessa época, o pessoal descobriu um monte de handcook que tinha aleatório gravado no disquete. O handcook se vingando, né, da sacanagem da Tandy. Sim, em resumo, se vocês tentassem usar esse processo, o feitiço ia voltar contra o feiticeiro. Não, mas tem melhor. Antes que a Tandy processassem eles, a Aparat, digamos que eles trocaram primeiro. Eles mandaram uma carta pra Tandy falando o seguinte, olha, todas as correções que nós fizemos são de vocês de graça. Eles perderam o limite. Mandaram uma carta que foi redita pelo advogado deles, onde a carta listava todos os bugs que eles tinham corrigido, onde eles encontraram e o que eles fizeram para repará-lo, para fazer a correção. Ou seja, lembra aquela história de Clean Room, que é compacto, usou para copiar a BIOS do PC? Fazer a BIOS compatível, né, com a DVM PC. Não, eles sujaram a sala. Fizeram a Dirty Room. Fizeram a Dirty Room. Ferrou, a sala estava suja. Ou seja, os nossos patches, nós temos copyright dos nossos patches, vocês não podem aplicá-los, só isso. É claro que é o seguinte, né, isso era mais um blefe do que uma ameaça, né? Isso na verdade foi uma coisa que eles acabaram fazendo para garantir um certo tempo, enquanto eles reescreveram todo o sistema operacional. Aí refizeram o sistema todo. E lançaram o NeoDOS 80. Esse feito do zero, refeito. Eles fizeram isso pra ganhar tempo. Meio estranha, mas foi uma sacanagem legal. Uma sintaxe que gostava de vírgula, né? Isso é quase coisa de mainframe. Cop, 0,1,10/6/81, FMT, NDMW, PQP, escambau A4, tô eu fora. acho que esse comando aqui, apesar de ser o seu copy, que o copy era usado para copiar, para mover, é para formatar o disquete também, tá? Esse aqui é o comando, esse aqui você está formatando o disquete. Não precisava disso tudo? Não bastava dar um formato só, não? Não, isso é coisa de mainframe. Mainframe tem essas sintaxes meio loucas assim. Cara, LCDVR, não tenho a menor ideia. Eu acho que achei que é LCDVR. Não sei, professor da vida. Digita aí, yes, ó. Esse lado bom que é yes. Lá que você vai fazer, você tá confirmando. Cara, o comentário que o maluco fez sobre essa sintaxe estranha define muito bem o que é o TRS-DOS. O NeoDOS. Assim, o Jair Pornelli, que é da BAT, é falecido acho que ano passado. Nós comentamos no... Sim. Aliás, um comentário rápido. Ele, além de ser lendário, o autor da BAT, editor, tudo, ele é autor de ficção científica. Olha aí. Ele conta num artigo que ele fala o seguinte, olha, apesar dessa sintaxe de maluca aí, o NeoDOS ele é muito melhor do que o desnecessariamente complexo TRS-DOS. Gente, realizem como é que era o TRS-DOS. Porque ele gostava de complexidade. Sim, essa é uma profissão complicada. E o curioso, apesar do TRS-80 só ser vendido em loja RadioShack, havia umas lojas que eram franqueadas e elas conseguiam comprar as máquinas a custo reduzido para customização. Ou seja, eles poderiam vender para quem fosse fazer alguma outra coisa com a máquina. E a Aparat comprava esse TRS-80, ela tinha uma expansão de RAM dela que ela instalava lá, adicionava uns drivers e metia o NeoDOS 80 de fábrica. E aí mandava com um
Brand by Aparat. Por aí. Pula essa porra. Vamos puxar um quadro aqui. O Retrocomputaria é um podcast gratuito. Isto significa que você paga nada para ouvi-lo ou para visitar o nosso site. Mas isso não significa que não tenha custos, pelo contrário. Nós da equipe investimos tempo, conhecimento e dinheiro nossos para entregar a vocês o melhor conteúdo que pudermos proporcionar. Logo, convidamos você a nos pagar um café. Sim, na página relacionada no nosso site, você pode fazer uma doação em dinheiro, inicialmente no valor de um cafezinho. Agora, se você doar o valor de alguns cafezinhos, você poderá receber um brinde nosso, um cordão de crachá ou de pendrive à sua escolha. Se o valor for ainda maior, você ganhará, além da nossa gratidão, uma camiseta do Retrocomputaria. O frete é por nossa conta. Nós temos lá botões para doação pelo PagSeguro, pelo PayPal e pelo Mercado Pago. Então, pague-nos um café, mesmo que você não consuma essa bebida. Se você preferir, você também pode ir até o link loja no nosso site e adquirir no Mercado Livre alguns dos itens que vendemos. E por último, se você quiser doar um item de hardware, aceitamos de bom grado. Todo o lucro das vendas e das doações é revertido para o sustento desse podcast e site, e você nos estará nos ajudando a realizar esse trabalho. Nosso muito obrigado. Tá pegando fogo o programa hoje, Rogerinho. Esse aqui é meu preferido. Esse outro DOS Plus? Só porque ele foi feito com fígado. Enquanto isso, na Flórida, 3 jovens que estudavam na Palm Beach Junior College, Era um jovem mesmo, porque ele não era na universidade, né? Tudo de menor. chamados Larry Studart, Mark Lautenschlager e Steve Pagliarulo, se juntaram para formar não a gangue, mas sim a Microsystem Software. Era quase uma quadrilha. Mas não era quadrilha. Formação de quadrilha já, 3? E tem mais um motivo por que era formação de quadrilha. Porque um aí era praticamente um consigliere. De acordo com o colega dele, né, o Lautenschlager, o Pagliarulo, ele era o típico italiano de Nova York. As far back as I can remember, I always wanted to be a gangster. Pronto. Só que ele também era o gênio técnico da equipe. Pagliarulo estava depurando o programa, pelo dia que estava sendo fazer, e descobriu o problema do bug não estava no Basic, mas sim nas rotinas do TRS-2. Obviamente, ele consertou o problema. Cara, coitado do Randy Cook, esse cara deve ter ouvido tanto. A mãe dele deve ter sido tão xingada ao longo desses anos. Esse filho da... deixou esse monte de coisa mal feita. E coitado dele, ele não tinha culpa de nada. Não, constatou o problema e começou a caçar bug. Pegou o chinelo e saiu matando barata. Achou as baratas e saiu matando. Achou um, consertou. Pô, será que tem mais? Ele literalmente desassemblou o TRS-2 e foi embora. Aí, como eles tinham contato com o pessoal da Radio Shack da região... Provavelmente ele deve ter feito esse contato através do hotline da Radio Shack. Não. Assim, nessa época também, a torcida do Miami Heat já estava sabendo que o Randy Cook era o autor do TRS-2, né? Já não era um segredo de Fátima isso. Qualquer um que sabia usar um visualizador de setor de disquete já sabia quem era o autor original. E assim, poxa, esse cara, eu vou ligar lá pra Tende, eu vou tentar ligar, falar com alguém pra, poxa, tá de banco aqui, dar um comentário, dar uma ajuda, né? O cara foi na melhor das boas intenções. Nessa brincadeira ele conseguiu, segundo ele, falar com o próprio Cook. E o Cook literalmente sim, atendeu igual a cara dele, deu a mínima e nem agradeceu o garoto lá, né? Inclusive, se o Cook ele não comenta, não lembra desse tipo de ligação, até porque ele não trabalhava na Tende, trabalhava fora. Ele não era funcionário da Tende, né? Será que foi uma artimanha da Tende botar um funcionário, um estagiário lá pra dizer que era o Cook pra... Assim como a empresa coloca o estagiário no Twitter, nessa época podiam fazer no telefone. Só que fala, não, fala com o seu Cook, fala lá. Cara, essa aí, vai, segura rapidinho, vai. Manda ele tomar caju. Ai! Bom, o que importa é o Cook atendendo ou não a ligação. Quem não foi tão legal quanto o garoto lá da Flórida estava esperando que fosse legal com ele. O Pagliarulo foi fazer o que todo garoto contrariado foi fazer. Todo carcamano, malha dentro dos infernos. Ele foi assim, vou fazer uma proposta que ele não poderá recusar. Não. Ele tentou fazer a proposta, não conseguiu. Não adiantou, aí saiu xingando mesmo. Aí xingando muito no Twitter, gritando que é uma puta falta de sacanagem. Eu acho uma puta falta de sacanagem. Organizou todos os mantimentos possíveis para passar um final de semana de ódio, né? E programação na frente de uma tela de computador. Furiosa. Depois de muita fúria, muito ódio, muita programação no computador, saiu o DOS Plus sem bug na sua versão 3.0, já que a versão que o Pagliarulo descobriu os bugs era 2.3. Era porca miséria 2.3. Mas assim, isso era só uma prova de conceito, entre aspas, né? Ele sim. Olha, é
possível fazer. Os caras da Tandy que não estão lá muito... estão se esforçando em fazer algo decente. Mas o Studar, que era o cara do comercial, pensou diferente, pô, e dá um produto. Aí falou com o outro carinha da empresa, o Lauter... Nossa, Lauter Slager. Que era o, segundo eles falam, era o cara que melhor conseguia escrever do grupo, e o cara escreveu 19 páginas de manual do DOS Plus. Como eles não tinham impressora, foram no Radio Shack Computer Center, que é aquelas lojas de computação da Radio Shack, para usar a impressora. O cara com um sobrenome desse tinha que saber escrever mesmo. Agora a cara de pau foi usar a impressora. Agora eu pergunto, foi a impressora do Radio Shack Computer Center ou foi aquela impressorazinha térmica? Não, foi a Screen Printer. Não, foi uma matricial mesmo, né? Muito provavelmente aquela de margarida. Aí quando ele tá imprimindo lá naquelas 19 páginas, ele levou o disquete, tá imprimindo, o cara chegou lá, oi, que é isso aí? Isso aqui é um manual de um substituto para aquele programa bugado que é o TRS-2, né? O cara fala, legal. E quanto que custa? Aí ele se chutou, né? $99. Quando ele olhou, tava o cara dentro da carteira, tinha uma nota de $100 entregando pra ele. Quero um, me dá $1 de troco. Aí ele copiou um disquete lá na Radio Shack mesmo e imprimiu outra cópia. E vendeu a primeira cópia do DOS Plus. Primeira cópia do DOS Plus. Cara, que cara de pau. Aí o ouvinte que não tá tão acostumado com as mamunhas da DOS Wars no TRS-80 pensa, cara, não tem como complicar. Tem. Achou que não tinha como complicar isso? Achou completamente errado, otário! Vai complicar mais. Porque tem mais um sistema operacional. Não, peraí, mais dois. Mais dois? Pior. Porque achava que o Apple II já era complicado. Ele só tem 2. Mas não tem mais 3. Piora. Mais 3 fora o CPM. Em 80, o Randy Cook ele fundou a própria empresa dele, que é a Virtual Technologies, e lançou o VTOS. O VTOS basicamente era o TRS-2 2.1 com a lista de bugs do pessoal da Apache, ou seja, era o 2.1 corrigido com aquele tanto bonitinho, então só ele tinha feito isso aqui, a Tandy recusou esse trabalho. Não queremos mais. Peraí, não entendi isso. Eles recusaram. Ele tinha a lista de bugs. 2.1 corrigido. 2.1 corrigiu aquilo que o pessoal da Apache tinha feito com o New-DOS. E lançaram 2.3 mais bugado ainda, é isso? Não, só que a Tandy não quis aceitar o trabalho. Que recebeu esse trabalho dele. Então ele vou lançar sozinho. Então, eu não sei se você reparou, mas o sistema operacional anterior foi feito em cima do 2.3. Sim, o TR-DOS foi evoluindo. A moda... É isso aí que vocês pensaram. Eu não vou falar isso nesse horário, mas... 1, 2, 3, lá vamos nós. É isso. O VTOS ele tinha uma série de recursos interessantes, como por exemplo, ele tinha uns pulos de impressão, você não segurava a máquina enquanto imprimia alguma coisa. Lembrar, na nossa época, pelo menos, as impressoras já tinham buffer suficiente para não deixar isso acontecer. Naquela época, acho que a impressora não tinha nem buffer, mas ele tinha umas coisas chatas, claro, né? Depois de todas aquelas voltas que o Cook tomou na testa, ele começou a colocar, ele botou um sistema de proteção contra cópias. Era meio bizarro, porque assim, você tinha o disco mestre, você podia copiar o disco mestre, só que o disco que você tinha acabado de gerar, ele não era copiável. E atraiu pouca atenção dos usuários. Porque claro, tinha uns garotos lá de Miami que vendiam um similar por 99 dinheiros. Entre outras coisas. Dá pra sair, é só pegar a impressora aqui da Radio Shack, aqui de Miami. Peraí, dá pra sair, ó. Coitado do pé. Porém, assim, o acabou de trabalhar com o pessoal da Lobo. A Lobo mesmo? Escrevendo assim? Lobo, era uma fabricante de drives que lançou um clone de... Fazendo personagem? Não, Lobo mesmo. Um clone de TRS-80 chamado Max-80. Mas o Lobo não se chama Wolf, se chama Lobo. Não, é Lobo, não. Porque... Não era um maioral. Então, é igual ao personagem, Lobo. Sim, não, mas o logotipo é um Wolf. Sim, não era o maioral. Não era o último czarniano. Então a Lobo é o Wolf, não é um Lobo. O nome era Lobo. O nome da empresa era Wolf. É o Wolf em espanhol, pronto. Tá. Okay. Eles também tinham um clone da Expansion Interface, a LX80, não era impressora. Mas assim, mais uma vez aquela coisa de, acho que falta de contrato, né? Porque cada parte entendeu uma coisa. O Cook entendeu que é só fazer os drivers para usar a Expansion Unit, porque a Expansion Unit não usava o mesmo FDC que a Tandy escolheu, e a Lobo entendeu que tá liberado a vender o VTOS junto. Então ali, azedou, mas não esqueçam dessa coisa porque passada é prólogo. Cara, eu vou te contar, a história dos sistemas operacionais para TRS-80 é prato cheio para quem dá aula de redação de contrato em curso de direito, né? Como não fazer contratos. Ou como pelo menos fazer um contrato. Nesse meio tempo,
o VTOS foi licenciado por uma empresa chamada ACS, do Rick Steele. E tudo bem, você vai vender quantas cópias? Tá, vai vender 1000. Aí ele mandou um disco que se copiava pro cara, né? Só que realmente o disco ele só copiava até uma certa quantidade. Ele gravava numa área do disco quantas cópias tinham ocorrido. Aí quando acabou assim, o Steele falou: aconteceu, parou de copiar. Ele falou, né? Eu botei uma cópia, sei que lá, pra você copiar só o que tava no acordo. Ah, tá bom, obrigado. Mas eu vou precisar de mais. Aí ele mandou outro disco. Só que assim, o Steele já tava avisado, né? Então o que ele fez? Ele arrancou o sistema de gravação. Ele quebrou a proteção. Ele quebrou no hardware. Caraca, ele craqueou o disco. E aí nunca mais ligou pro Cook. Quando o Cook ligou pra ele, assim, o que aconteceu? Você não tava precisando mais de cópia? Não, eu descobri seu segredo. Claro que o Cook foi processar a empresa, só que a empresa faliu antes de ser processada. Nossa, que cara azarado esse Cook, cara. No final, assim, acho que tava na época tava no meio do divórcio, o Cook desistiu dessa coisa de sistema operacional, pegou o VTOS, falou pro cara que é o distribuidor, o Dennis Brand, falou: é com você agora, quero mais saber disso não. Enfia, né? Não, assim, eu não quero mais, tô cansado. Assim, agora o meu negócio é outro, eu vou, sei lá, vou cursar psicologia, vou ser psicólogo. Vou fazer direito. Vou fazer, boa! Fazer direito a mostrar como se redige um contrato. Mas até no lance, assim, a Lobo ainda tava precisando do sistema operacional. Pois é, né? O que ela faz? Usando o sistema operacional pra rodar na LX80 e pro Max 80, que era o computador dela. Eu lembro que a gente comentou sobre ele muitos episódios atrás, falando sobre clones. No 78, a gente comenta sobre ele porque a propaganda era TRS-80 como a Tandy deveria ter feito e com o preço que ela não quer cobrar. Acho que a gente falou também na Guerra dos Clones sobre ele. Agora eu não lembro, acho que esteja lá também na lista. Em resumo, é um clone do TRS-80, o Max 80, né? Ele era um clone parcial, ele não era uma cópia fiel da máquina. Ele era quase um clone de software, não de hardware. E tinha coisa diferente. Então é o que ele fez. Contrataram 2 programadores, o Bill Schroeder. É aquele do Snoopy? Não, né? Não é o Schroeder. Aquele Schroeder é pianista, não é programador. Mas ele também usa teclado. Verdade. Mas além da Paixão da Lucy, ele contratou também o Roy Soltoff. A partir do VTOS, eu quero que vocês reescrevam o sistema operacional. Então eles literalmente foram pegando o VTOS, fazendo os pedacinhos e desmontaram o VTOS, refizeram, né, e criaram um novo sistema operacional. E aí, o Soltoff cuidou do código e o Schroeder da documentação. 3 fichários de documentação. Caraca. Grandinho. Eles desmontaram o sistema operacional, né? Então tinha documentação de sobra. Nossa. E assim surgiu o L2, Lobo Disk Operating System, que saiu pela empresa Logical System. O L era Coringa, tá? Eles poderiam... Uns diziam que era Lobo, outros diziam que era Logical. Depende da necessidade. O L2 permitia que você usasse até 8 drives de disquete, 5.4 ou 8 para que não tinha 13,5 na época, ou até mesmo um HD. Tá vendo, Ricardo? Isso que é RAID em drive de disquete. Em 2004, por acidente, alguém descobriu o código-fonte da última versão da ODOS, que é a 631 de 1990, e o código-fonte foi liberado para quem quiser, por exemplo, portar, sei lá, para MSX. Pra quê? Tá lá, são 8 drive de disquete? É só compilar, é coisa fácil. Que nem falaram pro Adriano quando ele foi fazer o Zix. Vocês estão falando? É só compilar o código. Vai lá. Ok, então fico esperando vocês que eu quero usar 8 drive de disquete no MSX. Eu vou querer fazer isso. E sim, eu tenho 8 drive de disquete 3,5. Nossa. Não, cara. A gente vai colocar no show note o projeto de restauração do código-fonte do ODOS 631. Isso é interessante que eles dividiram o código-fonte do sistema operacional em 3 módulos. Ele está dividido em 3 partes, bem interessante isso. É o central, as bibliotecas e os utilitários. Que é basicamente o princípio de um sistema operacional. Por exemplo, o Unix é dividido assim. Um núcleo central, um kernel, um conjunto de bibliotecas para poder fazer chamadas ao kernel e um conjunto de utilitários para funcionar junto ao kernel. Interessante. Sim. Vocês pensam que acabou e ainda tem mais um. Achava que tinha acabado o sistema operacional do TRS-80? Não. Eu resolvi contar só um nessa lista aqui, ao invés de contar mais 3, tá? Tinha mais e você contou? Em 1980, na cidade de Chicago, na beira dos Grandes Lagos, um cidadão chamado Vernon Hester apresentou em um evento de usuário da rede Teherã o Ultra-DOS. O que era o Ultra-DOS? O Vernon pegou, mexeu com o New DOS, gostou, pensou em comprar um, mas aí ele olhou assim, sabe uma coisa? Eu vou fazer o meu. Aí ele resolveu escrever o seu próprio DOS. Antes disso, ele já tinha trabalhado com um amigo dele em um outro DOS chamado Fast DOS. Por que Fast? O boot era em 1 segundo. Caramba. Perdeu em povo do Windows. Caramba. Em povo do Linux também, né? Isso em disquete, né? Nem SSD. Nossa.
E a coisa mais louca, né? O Venom, ele era um funcionário da Ford Motor Company, ele trabalhava na parte de compras, não era a parte técnica. Ele programava meio período na empresa que ele mesmo criou, a Cosmopolitan Electronics. Eu acho que ele era muito ruim para pronomes. Que é basicamente ele. E ele tinha, assim, além de uma série de utilitários que ele produziu, ferramenta para melhorar o Basic, o TRS-80, outras coisas, e finalmente, o sistema operacional dele, né? O Multi-DOS. A equipe dele era uma equipe, né? Ele tinha uma menina que ele contratava só pra fazer os pacotes pra mandar pelo correio. Isso acho que não dava pra ele fazer, porque ele tava na Ford. Cara, basicamente estagiário. E antes que alguém pergunte, né, que alguém vai perguntar, se tem sistema operacional de verdade no TRS-80, né, o próprio Dan French, né, depois que ele saiu da Tandy, ele fundou uma empresa chamada FMG, por acaso as iniciais dos 3 gatos dele. Fulgor, Mimi e... alguma coisa desse gênero, né? E Gotcha, sei lá. Que Gandalf. Pode ser, Gandalf. Cujo negócio era... Mordor e Gandalf, pronto. Só que o do meio era meio atentado, né? Morre como? Aí ele fez essa empresa, como o César estava dizendo, ele fez a empresa para portar o CP/M e vender o CP/M para o TRS-80. E o próprio Dan French disse que foi um negócio bastante lucrativo com a venda do CP/M e de seus aplicativos para escolas, já que o software para CP/M, vamos lembrar, era mais caro e não era algo que atraía o consumidor doméstico lá que estava em casa. Quem queria usar CP/M era a empresa, eu nem sabia bem desse uso mais educacional do CP/M. Mas Basic, usa logo, tu Pascal. Ah, sim, por programação, né? Programação, verdade. Obviamente que o seu TRS-80 pra rodar isso aí tinha que ser expandido, né? Um 3. Era o modelo 3, né? Não, mesmo assim, mas não era o default do 3. Lado bom que já era o modelo 3, porque essa questão podia roubar. Ah, sim, é verdade. Não, um pequeno trambolho. Haja coração! Se você quer ouvir esse podcast ou outros episódios a partir do YouTube, nós temos um canal www.youtube.com/retrocomputaria. Lá temos os episódios colocados e temos também playlists separadas para os episódios do Retro Computaria, Retro Hits, Retro Besteiras, Repórter Retro. Eventualmente, alguns vídeos estarão sendo colocados lá. Como vocês sabem, nós somos melhores em áudio do que vídeo, mas vídeos relacionados a eventos de retrocomputação e outros assuntos relacionados estarão disponíveis no nosso canal. Não deixe de assinar. Não deixe de ouvir o Retrocomputaria e pedimos, compartilhe, conversa com seus amigos, apresente o podcast. Obrigado. Eu sabia! E agora vamos para o modelo 4. O modelo 4 é outro sistema operacional? Literalmente. Ele é quase outro. Não é, mas é. Não, o que a gente falou de tanto sistema operacional, pensei que o modelo 4 era mais um. TRS-80 modelo 4 ou sistema operacional. É que assim, todo esse povo aí, literalmente eles caíam no tapa, e disputando o cliente, né? E anunciavam nas revistas. E um comparava com o outro. E todos eles vendiam na faixa dos $100, na verdade. Tinha ferramentas. Ou seja, os garotos lá de Miami puseram o preço ao mercado. Não, qual é o nome daqui de cima? O Multidose custava acho que $80. Pô, afinal de contas, o carinha devia usar as máquinas da Ford aqui. Economizava aí. E as impressoras também da Ford. Pra fazer o manual. E a briga era briga de foice em quarto escuro, com todo mundo vendado. Propaganda o tempo todo nas vistas e fanzines, etc e tal. Cada sistema operacional colocando a sua vantagem. Suporte a disco de dupla densidade, suporte a disco rígido, suporte a correção de programa Windows FT cassete. E uma coisa que não tinha em outras linhas, talvez no corpo tivesse também, é o próprio autor indo na loja e falar: compra essa não, o meu melhor, compra aí, rapaz, baratinho, 80 prata. Vai, imprima o manual rapidinho aqui, aí vai, rapidinho, baratinho. Bora. Aqui, garoto, aqui, baratinho, pega aqui, vai. É ambiente de droga. Essa briga, né? Assim, o que um implementava, bem ou mal, o outro ia junto. Os outros também acabavam implementando. Isso durou nesses moldes, tanto no modelo 1 quanto no modelo 3. Aliás, só pra falar que falta sistema operacional, veio um hardware da Percom. Ei, César, a Percom foi a empresa que comprou a MITS, não foi? Peraí, deixa eu dar uma dúvida aqui. Que era uma fábrica de drive, inclusive. Vamos dizer que esse kit aí é um kit revolucionário, hein? Confirmar aqui, é Micro Instrumentation Telemetry Systems. A Percom, ela tinha um kit que transformava. Não, acho que eles... Tem nada a ver. Acho que não. Tá, então voltando aí.
Uma empresa Foi chamada a Pertec, não a Pertec. Nada a ver. É quase igual. A empresa chamada Percom, ela tinha um kit, pelo que eu entendi, você instalava no seu drive, chamado Doubler, que permitia que você transformasse seu disco de SD em DD. E óbvio, ele vinha com o seu próprio sistema operacional. DBL. Mais um. O lado bom é que é o seguinte, os outros começaram também a dar suporte à leitura de discos formatados pelo DBL2. Sim, porque isso é coisa muito importante. Será que vinha com mais uma cabeça? Não sei, o rádio que eu vi, não consegui entender na propaganda que eu vi se era uma coisa que ia na interface ou ia no drive. Se ia na interface, eles deviam ter descoberto nessa altura do campeonato e já estavam usando drive de DD. Vamos ser sinceros, mesmo a interface não suportando. Atende usou aquele FDC pré-histórico até no pouco, né? Então deve ser isso mesmo. Os drives das máquinas já deviam ter dupla face, mas a interface é que era o limitador. Vamos falar de bug do milênio agora? Cara, o TR-80 é um micro revolucionário. 13 anos antes do bug do milênio, ele teve seu próprio bug do milênio. Não dá pra elogiar. Era porque ele usava 3 bits para armazenar um ano, né? Isso. A entrada diretória do arquivo. Então, com isso, quando entrou em 1987, ele, quando entrasse em 1988, ele voltava para 1980. Danou-se. Aí, é claro, teve toda, como aconteceu no bug do milênio, teve toda a extinção da civilização ocidental como a conhecemos. Todo mundo morreu, tacaram fogo nas cidades, gatos e cachorros começaram a ficar amigos. Por aí. Eu só tenho uma dúvida com relação a esse bug aqui. Como é que ele foi corrigido e aonde foi parar o resto da informação do ano? Não responda. Tá. Meio perigoso. Mas pode ser que no final das contas alguém da Tandy chegou à conclusão alguém resolveu dar um fim a essa guerra. De que não compensava insistir com o TRS-DOS do Model 3 no Model 4, porque simplesmente ninguém estava nem aí pro TRS-DOS. Demorou 5 anos pra Tandy perceber isso. Mas ela acabou licenciando o L-DOS em 83. Sim, o L-DOS, aquele mesmo sistema operacional que era aquele que ela tinha recusado antes, que no CERN é o VTOS e é o próprio DOS 2.1 com as correções. Que depois virou Lobo DOS. Aliás, agora eu posso contar. Não, acabou sendo nomeado como LS-DOS quando a Tandy licenciou. Agora eu posso contar, assim, da onde foi encontrado o código-fonte. Um dos gerentes da Tandy, vai ser assim, ele é tipo um calção, entregou, ele acabou recebendo o código-fonte do L-DOS e guardou. Aí no final como um calção no caso de um empréstimo, por exemplo? É uma coisa de segurança pra cima. Atende ter a garantia de que o código-fonte não vai se perder caso decrete falência, não sei o que, sei lá. É meio estranha a história. No final ele acabou guardando isso. Ele não podia guardar na Tandy, não podia guardar na Logic Software, guardou na casa dele, esqueceu. Aí, anos depois, que em 97, ele reencontrou os disquetes e entregou pra em 2004 alguém disponibilizar. Que em 2004 podia? Já tinham vencido? O pessoal pegou e deu uma organizada nos arquivos, já tá uma zona aquilo. Tá. Já não existia nem a Logic Systems. Era mais empresa pra encher o saco. Quase não existia mais a Tandy, né? Justamente. Aliás, João, a empresa do italiano lá, eles chegaram a fazer software até pra Amiga. Olha só. Eles fizeram um editor de texto chamado Scribbler. Eu falar. E software de BBS. Eles tinham o BBS PC pra Amiga, pra Tandy 2000 e pra MS-DOS. E falando em Tandy 2000, assim, ele que acaba o... É o fim da era da família TRS-80. Tandy, ela não quis fazer um sucessor pro Model 4. Não quis fazer um Model 5. Havia planos, segundo as pessoas contam. Eu acho que já estavam naquela que o mercado doméstico pra eles era o coco, né? Não, o mercado doméstico barato era o coco e ela tava focando nos PCs. A Microsoft daqui a pouco ia ver o Tandy 1000. A Microsoft tava enchendo o saco. Essa mudança foi em 85, eu acho. 87, o mercado de TRS-80 existia nos Estados Unidos, mas ainda estava bem menor. Vocês podem ver, inclusive, que a última versão do L-DOS foi em 1990, né? Poxa, é verdade. E só por uma curiosidade é que o Tandy 2000, as máquinas que acabou o legado do TRS-80, usava um processador que a gente via poucas vezes sendo usado, né? O 8186. Sim. Era o PC que não era bem PC. É a Tandy brincando de NEC. Pra quem não entendeu, eu dou um pulo nos episódios que a gente fala sobre computadores japoneses, não MSX. A gente sempre fala em separado, mas fala dos 16 e 32 bits japoneses. Tem outros episódios também que a gente citou a NEC por aí, mas de cabeça eu não lembro quais. E fica aí a sugestão da gente falar depois não só da NEC, como também das outras máquinas da Tandy. Bem que a gente falou bastante já do coco, né?
A gente vai falar ainda, a gente vai voltar pelo menos uma vez a família TRS-80. Vamos voltar pro TRS-80 e pro Coco? Os TRS-80 magros, né? A gente vai falar pros caçulinhas. A gente vai falar de Coco, a gente vai falar 100, 200, 600, a gente vai falar calculadoras e... Ficar bem no bolso, que era o nome ficar bem na bolsa e por aí. De 100, por exemplo. E claro o MC10, antes que alguém reclame que a gente não tá falando do nosso calço de esporte predileto. Ó, João, foi em 84 que o Tem de 1000 foi anunciado. Tem de 2000, desculpa. Tem de 2000. E o Tem de 1000 foi talvez um dos maiores sucessos da Tandy, que é o PC Júnior que deu certo. Pior que é mesmo. Na mão da Tandy deu certo. Pior que é mesmo. É verdade. Acho que a gente pode dizer, na verdade, que o IBM PC Júnior é o Tandy 1000 que deu errado. Mesmo. Mas, o interessante disso é que, assim, período de 7 anos, 7 ou 8 anos, 7 anos, né? Entre 77 e 84. 84 é um ano interessante pra falar. A Radio Shack em 77 era uma vendedora de eletrônicos, acabou. Em 84, a Radio Shack já era uma vendedora de computadores. Ela tinha várias linhas de computadores que ela vendia. Ela ainda não tinha começado a vender dos outros. Isso aconteceu com a venda da divisão de computadores para ST. E o importante, em 84 ela lança o TED 2000 com o objetivo, agora eu não sei se isso era sério, que era assim, já era um passo muito além das pernas, de competir com a Apple e com a IBM. Ou seja, um grupo de vendedor de couro, vendedor de computadores. Lembrando que a Tandy era irmã da Coleco em termos de mercado, né? Se bem que a Coleco, em algum momento, ela começou a vender plástico, né? E só ficou o Coleco, o couro só ficou no nome. Tanto é que do plástico foi pra boneca, né? Acabar de parte Pet Kit. Aí emendou o brinquedo e aí foi pra videogame, eletrônica de consumo. E ela até comeu muito pela beiradinha no mercado de micros com o famigerado Coleco Adam que a gente viu lá no episódio dos fracassos. Ou nos videogames que viraram computadores, ou em ambos. Tinha citado duas vezes aí. Foi um micão, né? E o importante é o seguinte, nesse negócio da Tandy, esses 7 anos, ela teve que não só aprender e basicamente aprendendo com seus erros, né? Tipo, olha, se o desenvolvedor entregou o software, não é que ele tá pronto. Cara, a Tandy foi muito trapalhona nesse negócio de sistemas operacionais. O L-DOS, só pra curiosidade, ele era vendido a $129, o Multi-DOS a $79,95, só pra que dá o troco. DOS Plus a $100,99, a gente já falou. O TRS-DOS eu não sei o preço. E o Dance Demos? Você sabe o preço? Não, pior que não. Aliás, tem uma coisa interessante esse negócio, voltando pro casal Miller, só pra encerrar um pouquinho esse assunto. A Tandy ela teve um problema sério em fornecimento de drive. Ela não conseguia entregar os drives na quantidade que a ânsia das pessoas por não usar mais fita cassete tinha. E claro, você tinha o mercado de outros fabricantes de drive. Igual o DDX e DMX aqui na Angesa faziam no Brasil. Os caras botavam o drive numa caixa de metal e vendiam. Lá também teve isso. Nos 80. Atende assim, alguém chegou, não, temos que impedir, não pode fazer isso. Não, é um absurdo. Alguém chegou e falou, cara, a gente não tá dando conta de entregar os nossos pedidos, deixa eles vender os drives também. Abre aspas, não era só a galera da Tandy e da Apple que tinha muito do drive licenciado, a Atari e Commodore também. Mais a Atari do que a Commodore, por causa que dessa época aí o Tremiel devia marcar em cima da galera, né? Mas o drive do TRS-80 era igualzinho o nosso kit, era uma fonte de 5 e 12 volts, o drive tá dentro e pratiquei. Isso é mole de fazer. É isso aí. Eu queria falar de um jogo que eu lembrei, aliás, 2 jogos que eu lembrei que eu gostava muito. Um era o Outhouse. Não começa, não. O escatológico Outhouse. É escatológico, mas era divertido, cara. E outro é um que é um clone de Defender, que eu tô tentando me lembrar o nome, que ele faz Parallax, cara. Incrível pro TRS-80. Vocês sabem o nome desse jogo? Não, eu lembro que o TRS-80... Ele faz Parallax no TRS-80, eu tô brincando. Peraí que eu acho que ele aqui rapidinho. Eu lembro que é o seguinte, todos os jogos de arcade da época tinham seus... o Offender? Space Defender? O Scramble era Penetrator no TRS-80. Qual o nome do jogo que você falou? Offender. Não, Offender é de coco. Space Defender. Space Defender, deixa eu ver se é esse. Esse Defender é clone do Defender. Não. Isso é bem clonezão do Defender. Cara, tem um que faz Parallax, cara. Eu vou ficar devendo o nome, cara. Que eu não... Zaxxon. Não, Zaxxon não. Não, legal assim. O TRS-80 ele teve um Zaxxon. Mas o Zaxxon dele foi interessante. É isométrico. Era isso que eu ia falar. O Zaxxon dele ficou interessante pra caramba. Considerando as limitações da máquina. Nossa. Aí isso aí eu vou ficar devendo o nome por enquanto. Se o pessoal que eu não fui usuário aí do TRS-80, quem... O Juan vai lembrar e vai contar pra gente. Com certeza
certeza, vamos lembrar. Ele bota, quem for usuário, lembra aí que um jogo faz paralaxe, cara. É muito maneiro. Bom, agora a gente encerra o episódio. Enterra até Frog. Antes que a gente comece a listar de novo todos os sistemas operacionais do TS-80. E antes que isso aconteça, vamos agradecer aos nossos ouvintes que resistiram aí por ouvir esse bando de sistemas operacionais quase que listados em carro alegórico. Achei. Rearguard. Cadê o link? Rearguard. Pera aí que eu vou passar o link pra vocês. Rapidão. Rearguard. E agora, enquanto a gente... O bicho faz paralaxe, cara. O jogo é de 82 e faz uns efeitos também na abertura. A única coisa que eu posso dizer é divertido é que eu for olhar aqui a tela e o que aparece já é o New Dodge /80 Ready. Mas vocês viram, cara? Fazendo paralaxe das montanhas? Pô, achei isso da hora, cara. Gente, paralaxe antes do Zorax. Isso é bem antes. Muito legal, cara. Bom, então, acabou. Acabou, a gente vai ficando por aqui. Semana que vem... Não, pera. Com alguma sorte, semana que vem ou na quinzena que vem, terá o Repórter Retro. E a gente se vê por lá. Sim. Bom, e é isso. Então, só pergunta, em qual seu pessoal a gente tá conseguindo rodar aquele programa do Senador de Pauta? Vamos ter que dar boot em cada um dos 8 sistemas operacionais ou 9 e dar o dia pra ver se a gente consegue ler os arquivos ainda. Eu pedi pro João ir fazendo isso. Assim que ele terminar de jogar o Rearguard, ele dá uma olhadinha. Tudo bem. Bom, ainda deve dar tempo antes do próximo episódio, né? Então. Com certeza. Então é isso, gente. Fiquei com o molde de sistemas operacionais do TRS-80 e o Xenix você tá rodando em TRS-80 modelo 16 ou 16B ou 6000. Tem 16.000. É isso. No meio de tanto sistema operacional assim eu tô perdido. O Ricardo foi ler a documentação. Ricardo, já pensou você fazer documentação para 18 sistemas operacionais? Não vou pensar nisso, não quero nem pensar. Tudo bem, você pode usar a impressora dos outros para imprimir. Não, nem pensar. Só um deles tinha 3 fichários com a documentação. Não quero não. Esse eu já não queria ter que me meter. Então é isso. Giovanni, encerra aí. Tchau, fui. Giovanni, terminar porque esse bando de sistema operacional fundiu minha mente aqui também. Então, gente, até mais. Eu vou lá catar o manual de um deles pra ler. Tá desgostoso da vida. Valeu, gente. Até, tchau. Olá, eu sou o Renato Giovanni e você está ouvindo Retrocomputaria. Porque velho, eu não sou velho não, velho é o seu PC.